Fala, nação rubro-negra. O Emerson Royal quebrou o silêncio, falou das críticas, das condições físicas e fez uma promessa forte para 2026. Além disso, tem uma reviravolta na situação do Saul, uma possível cirurgia, e o Flamengo pode estar preparando uma proposta de 20 milhões para o atacante da Lazio. Então já fica até o final, porque tem muita coisa importante para você ficar por dentro da situação. Nação, o Emerson Royal concedeu uma entrevista à ESPN e foi muito sincero sobre tudo o que vem acontecendo desde que chegou ao Flamengo. Ele explicou o seguinte, abre aspas, quando eu cheguei, depois de 4 meses parado, eu tinha uma lesão no tendão. Fiquei esse tempo todo sem jogar, sem pré-temporada. Em uma semana treinando, já fui titular, foi tudo muito rápido. Eu não estava 100% preparado. Fecha aspas. Ou seja, ele mesmo reconhece que chegou sem estar pronto fisicamente. E aqui, abre aspas novamente, ele fala, Falei para o Felipe Luiz, abre aspas, ele falou o seguinte, abre aspas. Falei para o Felipe Luiz que estava ali para ajudar. Tentei fazer o meu melhor. Às vezes sai bem, às vezes não. Fecha aspas. E ele foi muito lúcido ao falar da pressão. Aí ele comentou, que ele entendia a cobrança e que ele veste a camisa do maior clube do Brasil e por isso tem que ter essa cobrança. E para ser sincero, é verdade, nação? Jogar no Flamengo não é para qualquer pessoa. Além de ganhar bem, ele sabe que tem um bônus e o ônus. O bônus é ganhar bem, o ônus é a cobrança. Mas, de fato, pelo que ele está comentando aí, ele não estava bem clinicamente nem fisicamente. Mas vamos ser justos. Que ele chegou lesionado, sem pré-temporada, e já foi chegando e sendo titular, jogando no limite. Realmente é complicado você manter um alto nível jogando principalmente aqui no Brasil. Mas mesmo assim, ele deixa claro que acredita muito no próprio potencial. Tanto é que ele ainda continua falando na ESPN, Eu vou até abrir aspas novamente, ele fala, posso entregar muito mais, vou descansar, fazer a pré-temporada e começar 2026 voando. Esse é o meu objetivo, eu sei quem eu sou e sei do meu potencial, fecha aspas. Da maneira que ele está falando, realmente, isso é muito importante destacar, porque estamos falando de um jogador de nível de seleção brasileira, um ativo caro do clube. Se ele estiver bem fisicamente em 2026, pode sim fazer um grande ano. Então, na minha opinião, criticar faz parte. Toda crítica é bem-vinda, desde que você tenha uma moderagem também sobre as críticas. Mas o apoio é primordial também nesse sentido. Porque ele é um ativo do clube, então vamos ter um pouco mais de calma. E aproveitando esse assunto de elenco, mercado e planejamento, tem novidades pesadas envolvendo reforços e também uma reviravolta médica importante no Flamengo. Segundo informações de um jornalista turco, o Flamengo estaria preparando uma proposta de 20 milhões de euros pelo atacante Tati Castellano, atualmente na Lazio. O jogador é visto como um atacante de nível de seleção, é intenso, móvel, decisivo e com características que agradam bastante a comissão técnica. A Lazio, por sua vez, pede algo em torno de 30 milhões de euros, mas existe a possibilidade de negociação, principalmente porque o clube italiano precisa fazer negócio para aliviar questões financeiras e evitar os problemas do fair play financeiro. Inclusive, há rumores de que José Boto pode viajar à Itália a qualquer momento para tentar destravar essa negociação. E detalhe importante, o jogador veria com bons olhos uma transferência para o Flamengo. Mas aqui eu tenho que destacar o seguinte, constantemente há uma reviravolta no caso do Tati Castellano. E sendo sincero, nação, sempre que eu trago a informação do Tati Castellano, praticamente não muda quase nada. É uma informaçãozinha aqui, outra ali, e sendo sincero, eu só vou trazer a informação agora quando tiver praticamente quase certo de contrato e tudo mais, ok? Então é isso, e além do Tati Castellano, o Flamengo também buscou informações sobre João Vitor. Esse João Vitor é o zagueiro do Mirassol a pedido do Felipe Luiz, ou seja, realmente já está encaminhada a renovação do Felipe Luiz, porque ele já está fazendo o planejamento para 2026. Mas aqui eu quero deixar um ponto de atenção. Segundo a coluna do Fla, não houve proposta, nem avanço.
foi apenas uma sondagem inicial, sem resposta oficial do jogador ou do clube, ou seja, por enquanto é só interesse mesmo. Agora, uma informação muito importante sobre o Saul. O meia do Flamengo está reavaliando a possibilidade de fazer uma cirurgia antes da temporada de 2026. Ele decidiu buscar uma segunda opinião médica antes de bater o martelo. Segundo o GE, o jogador consultou um médico de confiança e recebeu 2 caminhos possíveis. Primeiro caminho, tratamento conservador, e o segundo é a cirurgia. O problema é, ele tem uma tendinopatia insercional no tendão de Aquiles, que é causada por uma saliência óssea no calcanhar, que gera dor constante. Essa lesão incomoda o Saul há cerca de 6 meses. Tanto é que o chefe de departamento médico do Flamengo, o Fernando Sasaki, está acompanhando tudo e trocando informações com os médicos de confiança do próprio Saul. A tendência do clube é indicar a cirurgia, mas a decisão final só será tomada pelo próprio jogador. Caso o Saul faça a cirurgia em janeiro, o tempo de recuperação é de 3 a 4 meses. Ou seja, com isso ele perderia o Campeonato Carioca, ficaria fora da Supercopa do Brasil contra o Corinthians e não jogaria a decisão da Sul-Americana contra o Lanús. Mas por outro lado, ele voltaria inteiro fisicamente entre abril e maio, justamente para o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. E sendo bem sincero, nação, é melhor ter o Saul 100% nessas competições, que é Brasileirão, Libertadores e, quiçá, talvez, dependendo da situação, na Copa do Brasil, do que começar o ano com ele meia boca e sem condições. E imagina aí, chega numa reta final de Libertadores e Brasileirão e não podemos contar com ele. Porque o tempo que ele esteve em campo para o Mengão, ele ajudou bastante. Sem falar que o nível dele é muito alto. E detalhe mais importante, ele ainda é mais novo que o Jorginho. E se eu tivesse que escolher, pensaria no longo prazo. É melhor perder o começo do ano e ter o jogador inteiro, do meio do ano para o final, do que arrastar um problema físico a temporada toda. Porque Libertadores e Brasileirão são prioridades máximas para o Flamengo. Agora eu quero saber de você, nação flamenguista, sobre o Emerson Royal. Você apoiaria ele em 2026? Até porque eu, no meu caso, em 2025, nessa temporada, nossa senhora, eu passei muito estresse com o Emerson Royal, mas eu não sabia dessa condição física dele. E sobre o Tato Castelhano, você apostaria pesado nele ou ia em outro jogador? E o último que eu falei, foi o Saul, entre um tratamento conservador e a cirurgia, será qual a melhor opção? Eu, sinceramente, eu ia logo de cirurgia e deixava ele descansando para metade do semestre pro final, da metade pro final do semestre. Então é isso, deixa a tua opinião nos comentários, isso ajuda demais o canal a crescer. Se você curte um conteúdo mais direto, bem informado, sem enrolação sobre o Mengão, já se inscreve aqui no canal, na Flamengo, e ativa o sino e fortalece nosso trabalho. Tamo junto? Então é isso, nação rubro-negra, abraço!